Boa noite, sejam muito bem-vindas à segunda aula do curso Como Dizer Não, mesmo sendo uma pessoa insegura. Na aula de ontem, nós falamos sobre a importância do não para a construção da nossa identidade, E hoje nós vamos falar por que eu não consigo colocar limites para os outros. Mas antes da gente começar, eu quero saber de vocês, se vocês conseguiram fazer aquela tarefa que nós falamos ontem, de só por hoje eu vou dizer não posso e ver o que acontece. Alguém conseguiu fazer esse exercício? Mary, Aparecida, Ana, a Sônia está entrando ainda. Quem conseguiu, escreve aí. Eu, escreve no chat. Eu consegui. Alguém tentou fazer? Coloca aí para mim, gente. Ah, não deu tempo, não lembrei, ou fiz, foi difícil, mas eu fiz. Como é que foi? Me conta aí. Vamos, pessoal, vocês estão aí? Boa noite, boa noite. Fala comigo, quero um feedback, um retorno. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um retorno, por favor. A Ana está dizendo, você não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Mary, você está me ouvindo? Aparecida? Tem algumas pessoas entrando. A Mary está falando que está me ouvindo. Giovanni está me ouvindo? Me dá um feedback, por favor. Jaqueline está chegando aí. Ana, tá bom. A Ana está falando que não fez o exercício, não é que ela não está me ouvindo. Ótimo, tudo bem. Se não conseguiu, nós vamos tentar agora, Tentar não, porque quando a gente diz que vai tentar, a gente já está dizendo que a gente não vai conseguir, a gente não está disposta a realmente ir lá e fazer. Mas hoje eu vou passar para vocês, mais informações, um entendimento maior, sobre o nosso conteúdo. Então, ontem nós falamos, da importância do não para a construção da nossa identidade. Nós vimos como que a ciência, no desenvolvimento da criança, trabalha a importância do não, o não como terceiro organizador da psique, o quanto que o não, ele identifica, nos traz autonomia, faz com que a gente se conheça, com que a gente aumente a nossa capacidade de autorregulação. Depois nós vimos a experiência do marshmallow, onde ficou comprovado que as crianças, as pessoas que sabem dizer não, que sabem adiar o prazer, elas têm um desempenho muito maior na vida, conseguem alcançar o sucesso futuro. Vimos também por que as pessoas não gostam de dizer não, da dificuldade do dizer não, o quanto que isso revela um medo de ser rejeitada, um medo de ser mal compreendida, o medo de romper vínculos. Vimos também por que as pessoas não gostam de receber não, O não, quando você recebe, a princípio, você tem uma quebra, na sua expectativa, na sensação de estar no controle, você se sente muitas vezes rejeitada. E nós vimos, de um modo geral, o quanto nós não estamos familiarizadas com o não, o quanto que a nossa sociedade ela cultua o sim, Quando as pessoas dizem sim para tudo, elas são aplaudidas, e quando elas dizem não, elas são rechaçadas. E a sociedade, ela valora aquilo que é indevido, aquilo que é errado. Por quê? Porque à medida em que nós dizemos sim para tudo, nós nos sobrecarregamos, nós não selecionamos
aquilo que realmente é importante para nós. E acabamos não fazendo da melhor maneira, não entregando o nosso melhor a cada momento. Porque quando eu abraço tudo, eu me torno incapaz de fazer bem as coisas, de manifestar o meu máximo potencial naquilo. Então, é uma inversão de valores e, por isso, nós precisamos de reconstruir isso internamente. Faz sentido para vocês, gente? Para quem fizer sentido, escreve aí. Sim, sim, faz sentido para mim, sim. Para quem que faz sentido isso? Escreve aí no chat, por favor. Sim. Ou se não fez sentido para você, escreve não. Giovanni está dizendo sim. Quem mais? Ana Rosa, sim. Quem mais, gente, está fazendo sentido? Para quem mais está fazendo sentido? Porque a gente precisa de entender, né? Muitas vezes a gente se torna escravas, né? Dessas regras sociais, sem avaliar o que me convém, o que faz sentido para mim. A gente, por uma falta de estar presente na vida, nós deixamos de avaliar o que nos convém, né? Acredito que a Sônia está falando sim, acredito que esse usuário Zoom aí é a Vânia, né? Penso que é a Vânia. Uma coisa importante é a gente entender que, de um modo geral, nós vamos absorvendo tudo o que nos é dito sem que nós façamos uma análise prévia, né? Já nos foi dito na Bíblia, que é um dos livros mais antigos, né? Uma referência filosófica, no mínimo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é exatamente isso, esse filtro que nós precisamos fazer daquilo que me convém. Eu vejo tantas possibilidades, tantas oportunidades, mas o que me convém? O que está alinhado com os meus valores, com os meus desejos, com aquilo que me faz feliz? E nós não paramos, nós não temos o hábito de parar para nos perguntar: isso me convém? Isso me fará bem? Eu tenho condições de fazer isso neste momento com os recursos que eu possuo, com o tempo que eu tenho? E são questionamentos que nós precisamos usar como um hábito para o dia a dia, porque o tempo inteiro nós estamos escolhendo, nós estamos decidindo a nossa vida, como vamos, onde vamos e como vamos colocar a nossa energia nas coisas, nas situações. E são essas escolhas que vão construindo a nossa vida, que vão dando o rumo para a nossa vida. E se nós não pararmos a cada momento para refletir o que me convém, os outros vão decidir por nós. Então, é muito importante nós termos essa consciência. Então, hoje, nós vamos começar a falar sobre por que eu tenho dificuldade, por que eu não consigo colocar limite para o outro. Quem aí sente dificuldade de colocar limite para o outro? De colocar, você pode ir até aqui, ou isso eu não gosto, isso eu não quero. Quem tem dificuldade de colocar limite para o outro, escreve eu. Deixa eu ver aqui quem é que tem dificuldade de colocar limite para o outro. E permite que o outro vá invadindo a sua vida, vá direcionando os seus caminhos, mesmo que você não queira. A Mary está falando, a Sônia está falando, eu. Quem mais, gente? Tem dificuldade de colocar limite para o outro. Tem mais gente aí que eu sei. Depende para mim quem é o outro. E aí, nós estamos falando
do outro de um modo geral, um outro que entra na sua vida e ocupa o seu tempo de uma maneira que você não gostaria, não esperava, um outro que te pede algo e você acaba desviando daquilo que você ia fazer e acaba fazendo o que o outro pediu para você fazer. Né? Quem é impulsiva ou impulsivo e não analisa e vai logo pegando tudo, abraçando tudo, por uma vontade de agradar, uma vontade de colaborar, e não pensa nas consequências daquilo para a sua vida. Né? É nesse sentido. A Márcia colocou aqui de novo, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? Bem-vindas todos que estão aqui, para a gente dar sequência para a nossa segunda aula do curso Como Dizer Não, mesmo sendo uma pessoa insegura. E nessa aula nós vamos falar sobre por que eu não consigo colocar limite para o outro. Então, eu quero pedir aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a nossa segunda aula. Então, deixa eu só colocar aqui. Ok. Então, por que eu não consigo colocar, deixa eu minimizar aqui para todo mundo ver. Por que eu não consigo colocar limites para o outro? E para a gente começar, eu quero trazer aqui, né, o depoimento de duas alunas que terminaram o curso agora comigo e que tiveram bons resultados na vida delas, conseguiram passar, começar a colocar limite para as pessoas, a ter uma nova postura, novas atitudes, para vocês se encorajarem e entenderem que isso é possível. Eu vou colocar aqui e eu gostaria que vocês me dessem um feedback sobre... E é igual eu te falei, Vocês estão ouvindo? Me dá um feedback. Alguém me dá um feedback, por favor? Espera aí, que alguém escreveu aqui no chat. Ainda não? Tá ouvindo? Vou colocar aqui de novo, vai lá. Estou me reconhecendo, porque eu estou recebendo feedback das pessoas, né, que estão notando e tudo. Então, assim, é como se eu estivesse passando por uma fase, assim, que eu estivesse, assim, já houve até essa brincadeira comigo, se eu estou tomando algum calmante e tal, eu falo, não, eu tomo um chazinho mesmo e tal, né? Todos os dias eu tomo chá e tudo, mas... Então, eu tenho falado que esse é o curso da comunicação assertiva que eu estou fazendo. Inclusive, falei lá na empresa outro dia, na reunião, sabe? Falei, olha, eu acho que todo mundo aqui devia fazer esse curso, porque ele trabalha realmente, né, o comportamento da gente, e essa coisa que você falou aí, Vânia, da gente ler, né, e essas mensagens que a Dani manda, que a gente lê, repete e pratica, né? Porque o que eu aprendi na minha vida? Que nós é que temos que mudar para o outro se espelhar em nós e ele vai mudar também automaticamente. Eu falei, minha filha, eu estou mudada, estou falando com vocês, eu estou investindo na minha comunicação. Nossa, então, assim, nossa, muito válido, eu estou muito feliz, e hoje eu falei assim, ai, que pena que vai acabar o curso. Gente, essa é uma aluna super querida, e foi tão interessante que essa aluna, eu vou compartilhar com vocês aqui, uma coisa super interessante que aconteceu com ela, que eu acho que assim, é muito legal a gente compartilhar, porque a gente vibra junto, né? Essa aluna, ela é separada há 11 anos, e ela tem uma empresa com o ex-marido. E depois que ela tinha uma comunicação muito agressiva, e assim, ela foi fazer o curso porque as pessoas, os filhos dela reclamavam, todo mundo não queria muito ouvi-la, porque ela sempre tinha umas ponderações muito rígidas, muito agressivas. E aí,
agora, com as mudanças que ela promoveu a partir do curso, o marido dela pediu para ela voltar no casamento, né? Obviamente que deve ter sido um tanto de coisa, mas isso foi muito significativo, porque ele falou, não é possível que você deve estar fingindo do jeito que ela era com ele, sabe? E ela estava toda feliz, porque ela estava conseguindo se colocar de uma maneira assertiva e voltou a namorar. Então, assim, coisas maravilhosas acontecem. E eu fiquei muito feliz e vibrando com isso. E aqui a Mônica, contadora, vou ver se abre aqui. No sábado, eu assisti a sua aula de novo, com palavras de afirmação, e hoje, Daniela, eu cheguei no meu trabalho, e aí as meninas que são do meu departamento lá, eu chamei para a gente fazer 5 minutinhos para começar o dia bem, né, falando 10 palavras de afirmação, 10 gratidão e fazendo um momento de respiração. Foi muito bom. E assim, tenho mais credibilidade. Numa grande empresa, quase ninguém você fala chamar para meditar, ou assim, as pessoas não, elas estão muito conectadas em entregar resultados. Mas foi muito bom, eu consegui que 7 pessoas fizessem comigo hoje. Foi o primeiro dia que eu tive coragem, né, para chamá-las para a gente fazer 5 minutinhos para começar o dia bem, e foi muito bom. Pessoal, por que eu estou passando esses depoimentos para vocês? Porque, na verdade, o mais importante é a mudança da nossa postura. É a gente começar a perceber que a mudança ela precisa vir de dentro. E eu começo através de pequenas ações, de pequenas mudanças interiores, onde eu crio coragem para me posicionar, eu crio coragem para fazer algo que eu nunca fiz, né? Eu crio coragem para ter uma postura diferente, e isso começa a afetar o ambiente onde eu estou. E o mais interessante é que, nos cursos que eu dou, e nesse curso que eu vou apresentar para vocês amanhã, o mais importante é que nós trabalhamos a construção de novos hábitos. E sempre atrás de um hábito novo que você cria, vem vários outros hábitos periféricos. Eu falo que quando a gente cria um hábito angular, né? Por que angular? Porque ele afeta a nossa vida em várias áreas. E a partir deste hábito angular, eu vou criando vários novos hábitos periféricos que vão me potencializando para o meu objetivo. Então, muitas vezes, a gente quer fazer muitas mudanças ao mesmo tempo, mas se eu concentrar a minha energia em mudar uma coisa verdadeiramente, eu vou criando um efeito cascata. Por quê? Porque atrás desse novo hábito, vários outros vão surgindo e vão me potencializando. Então, é algo grandioso que nós precisamos de trazer para a nossa vida e ter clareza sobre isso, né? Então, é muito importante a gente ver depoimentos. Por quê? Porque nós vemos o quanto é possível mudar. Se elas puderam, vocês também podem, qualquer um de nós pode mudar, desde que queira verdadeiramente fazer, né, esse processo de mudança. Então, continuando aqui, né, eu quero trazer para vocês a ideia de que viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. É muito importante a gente entender que buscar uma perfeição, né, de buscar fazer tudo perfeito, isso não existe, né? Você ficar ali o tempo inteiro se sobrecarregando ou
achando que pode ficar melhor e pode ficar melhor. É lógico, gente, que eu não estou fazendo uma apologia a fazer as coisas de qualquer jeito, mas eu estou dizendo que a vida plena não é a vida perfeita, entende? A vida plena é aquela em que você dá conta de viver a partir de um sentimento de amor próprio. Você não precisa ser perfeita, você não precisa fazer tudo certo, né, para você ter uma vida plena, para você se sentir verdadeiramente feliz, né? Essa é a ideia que a Brené Brown, que é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, ela traz no estudo publicado no livro A Coragem de Ser Imperfeita, uma pesquisa que durou anos, que ela traz essas conclusões. Então, o que é viver plenamente? O que é esse sentido, né? Esse sentimento de amor próprio? Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para você acordar de manhã e pensar, não importa o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, né? Eu tenho valor. Independente do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer, eu tenho valor. Por quê? Porque o meu valor não está naquilo que eu faço. O meu valor está em quem eu sou. E nós precisamos começar a dissociar essa ideia. Porque muitas vezes, quando você chega para conversar com alguém, quando você vai conhecer alguém, qual que é a primeira coisa que você pergunta? E aí, o que você faz? Né? Ninguém pergunta quem é você, né? Pergunta, o que você faz? Por quê? Porque as pessoas criaram esse hábito de identificar as pessoas por aquilo que elas fazem, por atribuir valor às pessoas, por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas têm, e não por aquilo que elas são. E isso é algo que nós precisamos mudar internamente, porque o meu valor não está no que eu faço, nem em quem eu sou. Porque imaginem vocês, se hoje eu estou bem financeiramente, olha, eu tenho valor. Se amanhã eu não estou bem financeiramente, agora você não tem valor. Se hoje eu sou legal, eu estou animada, eu estou feliz, eu estou disposta a ir para a festa, hoje você tem valor. Se amanhã eu estou triste, desanimada, sem motivação, então eu não tenho valor. Entende? O valor, o nosso valor não está nas coisas que a gente faz, não está naquilo que a gente tem. O nosso valor está em quem nós somos, em essência. Por quê? Porque o meu modo de ver o mundo, a contribuição que eu dou para o mundo, para as pessoas, o relacionamento que eu crio com as pessoas, os laços afetivos que eu gero, só eu posso gerar. Ninguém mais pode fazer por mim, ninguém mais pode ser como eu, entende? Porque eu sou única. E é aí que está o meu valor, no simples fato de eu existir. E isso é muito importante nós pensarmos, por quê? Porque quando a gente pensa, né, quando acontece algo na nossa vida, uma doença, uma morte, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Que o valor está nos nossos relacionamentos. No próprio Covid, ninguém podia sair de casa praticamente, então não importava você ter carro, não importava você ter dinheiro, porque você não podia sair para gastar, você não podia pegar seu carro para viajar ou para andar. Por quê? Porque aquilo perdeu sentido. E é assim também, quando a gente está diante de situações desafiantes da vida, o que importa é o valor das pessoas, quem elas são. É aquilo, né? Qual é o maior arrependimento da maioria das pessoas quando está no leito de morte?
eu devia ter amado mais, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter usado o meu tempo para compartilhar a vida com aquelas pessoas que eu amo. E é aí que está o valor. Só que, infelizmente, nós nos perdemos, né, no nosso dia a dia, nas demandas sociais, nós nos perdemos nos valores que a sociedade impõe para a nossa vida, e nós aceitamos esses valores igual um latão de lixo de tampa aberta e começamos a reproduzir esses valores sem questionar. Isso me convém? Isso está alinhado com o que eu penso? E o tempo inteiro nós precisamos estar presentes na nossa vida para fazer este filtro, para que a gente possa ser genuinamente feliz e estar genuinamente escolhendo aquilo que faz sentido para nós. Então, ela trabalha que essa ideia de amor próprio é ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeita, eu sou vulnerável, e às vezes eu tenho medo, mas isso não muda o fato de que eu também sou corajosa e merecedora de amor e aceitação. Então, não importa quem você seja, não importa que tem hora que você faça coisas erradas, que tem hora que você dá uma má resposta, que tem hora que você tem medo, que tem hora que você fica totalmente insegura. Isso não muda a verdade de que você também é merecedor, é corajosa e merecedora de amor e aceitação. Porque muitas vezes as pessoas têm o hábito, né? E aí eu vou até descompartilhar aqui, é muito comum que as pessoas, esse livro da René Brown eu recomendo muito, né? Muito bom, a Jaqueline está falando, é muito bom sim. Giovanni também, sensacional ponto de reflexão, gratidão. É muito comum, gente, nós levarmos para o lado pessoal, né? Trazermos a culpa quando fazemos algo errado, quando as coisas não saem como nós gostaríamos, né? Nós temos a tendência ou de culpar a nós ou de culpar ao outro, e nos desmerecer e nos sentirmos completamente sem valor por conta de eu não ter alcançado os resultados que eu desejava, por eu não ter conseguido bater uma meta, por eu ter dado uma má resposta. Ou seja, eu não sou uma atitude infeliz. Ninguém é uma atitude infeliz. Nós somos muito mais do que uma atitude, né? E a gente se encaixotar nesse lugar de que se eu faço tudo certo, eu sou maravilhosa. Se eu faço errado, eu sou um monstro. Né? E isso é muito comum para as pessoas que têm uma mentalidade fixa, que acreditam que não podem mudar. E isso, né, eu acho que eu sou totalmente contra as pessoas que acreditam que a mudança não é possível, que pau que nasce torto morre torto. Isso não é verdade, e a ciência já comprovou isso. Só vai morrer torto se a pessoa quiser. E isso, gente, é muito sério, porque a nossa mentalidade, ela determina os nossos resultados. Se eu acho que eu não posso mudar, eu nem busco ajuda. Eu acho que eu nasci assim e vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, não é verdade? Então, nós precisamos entender que, se hoje eu ainda não consigo ser a pessoa que eu desejo, né? Eu preciso me amar a pessoa que eu sou, enquanto eu construo a pessoa que eu desejo ser. Porque à medida em que eu vou detonando essa pessoa que eu sou hoje, eu não tenho força para construir aquela que eu desejo ser.
eu vou tirando ela do caminho, eu vou tirando a potência que ela tem de se construir, de se transformar, por conta de quê? De uma comunicação autodestrutiva, né? Você, muitas vezes, nós somos quem mais bate em nós. O maior inimigo de cada ser humano é ele mesmo, que se detona, que se maltrata, que se autodestrói, que se invalida diante dos erros, diante de uma atitude infeliz. E uma coisa eu vou dizer para vocês, nós não temos controle sobre o que nos acontece, mas nós temos 100% de controle sobre o que fazemos com o que nos acontece. E é aí que está o nosso poder. Transformar o que nos aconteceu, fazer do limão uma limonada, né? Transformar isso, porque chegou na minha mão, o que eu faço com isso? Eu posso me culpar, me detonar, me destruir, ou eu posso me acolher e dizer, não é fácil, está pesado, mas olha, respira fundo, vai buscar entender o que faltou, o que passou desapercebido, o que você não viu, o que podia ter sido feito diferente. Vai lá aprender com a sua experiência para transformá-la em adubo para a sua semente, para que ela possa germinar e ganhar força. E é esse o nosso papel, é essa a mentalidade que nós precisamos de ter na vida para fazer com que a nossa semente cresça forte e germine. Então, continuando aqui, gente, eu quero trazer para vocês a reflexão de que quando a gente fala, né, de viver em grupo, dessa relação, a gente precisa de entender dessa dependência, né, do fato de sermos seres sociais. Nós precisamos de entender que desde a pré-história nós vivemos em grupo. Por quê? Porque o grupo garantia a nossa sobrevivência, ou seja, o grupo caçava alimento junto, o grupo se protegia junto de algum predador, e com isso o grupo reproduzia e aumentava o grupo, ou seja, era através do grupo que nós conseguíamos manter a espécie, sobreviver e nos desenvolver. E essa memória ancestral de grupo, ela é tão profunda em nós. Gente, olha quantas gerações, quantos 1000 anos se passaram até que nós chegássemos aqui. São gerações após gerações, trazendo esta memória ancestral de que é preciso viver em grupo para sobreviver. E nós temos isso é visceral, a necessidade de pertencer a um grupo. E muitas vezes nós fazemos qualquer coisa para pertencer, nós abrimos mão de nós mesmos, das nossas vontades, das nossas necessidades, dos nossos desejos, de quem nós somos, apenas para pertencer. Porque existe essa memória tão forte em nós. Nós precisamos fazer parte de um grupo que nos aceite, que nos ame, e para isso fazemos de tudo para evitar situações que possam ameaçar os nossos vínculos. Essa consciência ancestral ou arcaica, ela nos domina, ela é muito maior do que nós, né? E quando eu trouxe ontem a ideia da constelação familiar, ela trabalha exatamente o sistema familiar, né? Essas memórias ancestrais que fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Nós temos o grande inconsciente coletivo que interfere em nós o tempo inteiro, mas
além desse inconsciente mais amplo, nós temos essa consciência ancestral do nosso clã, com os valores do nosso clã, né? O que a gente precisa ser para pertencer. Por quê? Porque não importa se eu pertenço a uma sociedade, mas eu não pertenço à minha família, entende? Eu quero ser aceita pela minha família, eu quero ser aceita pelas pessoas que eu admiro, que eu amo, entende? Então, essa memória ancestral, ela, mais do que o pertencer, né? Eu quero ser o quê? Acolhida, amada. E o que é o pertencer? É, muitas vezes, eu me curvar a valores do meu clã, ao modo de enxergar a vida desse clã. E muitas vezes, quando eu começo, né, a pôr a cabecinha para fora, a criar as minhas próprias ideias, a querer ser diferente, eu sinto uma culpa gigantesca. Por quê? E se eles não gostarem mais de mim? E se eles não me aprovarem? E isso dói, e isso me puxa de volta para ser aquilo que eles esperam que eu seja. E esse conflito, né, entre a nossa consciência pessoal e a nossa consciência arcaica fica dentro de nós o tempo inteiro. É quem eu quero ser e quem eu devo ser. E é um conflito gigantesco que nós temos que lidar. Eu trouxe até aqui as imagens, gente, do filme Os Croods, né, que está disponível na Netflix, no YouTube, eu acredito que também está disponível, que traz muito claro essa ideia do pertencimento, essa ideia do clã, do quanto o clã ele é forte, né? Essa consciência arcaica, ela é forte sobre nós, né? Então, é muito importante a gente entender por que é tão difícil e por que a gente tem tanto conflito, né? Entre quem eu desejo ser, essa nova pessoa. Eu olho, eu gostaria de ser assim, gostaria de ser livre. Por que as pessoas não se sentem livres? Por quê? Porque elas ficam o tempo inteiro no conflito de quem ela precisa de se encaixar na caixinha do clã. E toda vez que ela põe a cabecinha para fora da caixa, ela vê um mundo lindo, mas ela morre de medo. E se eu não pertencer? Né? E por mais que eu desejo fazer diferente, quando eu começo, né, a me afastar daquilo que esperam de mim, eu sinto culpa, mal-estar, angústia e ansiedade. E é assim que nós vamos funcionando. E outras causas, né, desse comportamento da gente repetir, de não querer contrariar, de não querer dizer não para o outro, né? Ou seja, na verdade, a maioria das pessoas, elas não se conhecem, elas não sabem o que elas gostam, elas não aprenderam a olhar para si, a observar. Por quê? Porque nós não aprendemos a olhar para dentro. Nós aprendemos, a nossa cultura nos ensinou a quê, gente? A olhar para fora, a focar naquilo que nós não temos. O bom é aquilo que nós ainda não temos. A nossa sociedade de consumo, ela instiga a insatisfação, para que você sempre esteja em busca de algo que te falta. E para que você não olhe para aquilo que você tem, não olhe para você, não se conheça, não saiba quem você é. Né? A maioria das pessoas aprendeu que o quê? Que sentir é para os fracos, que as pessoas sensíveis, elas são fracas. E com isso, as pessoas, elas não querem, elas não aprenderam a sentir e não conferem importância a esse olhar para dentro. Só que a falta disso, cada dia mais, vai demandando uma parcela da sua vida.
Porque à medida em que você não se conhece, você não sabe os seus limites, você não sabe os seus potenciais, você não sabe aquilo que te machuca, aquilo que te faz bem, como você se reenergiza. E você vai só vivendo para fora, para fora, para fora, até que um dia a vida te convida a parar e a olhar para você. E muitas vezes isso acontece da pior maneira, através de uma doença, através de uma demissão, através do fim de um casamento, através de um problema com filhos. Aí esse movimento começa a acontecer. Segundo, né, as pessoas, elas, em função de não terem aprendido a se conhecer, elas também não construíram um mundo interior que as sustente. Como elas não sabem quem elas são, elas não têm clareza dos seus valores, clareza do que lhes convém, clareza daquilo que faz bem, do que faz mal, daquilo que eu desejo, do que eu não desejo, né? Clareza e uma definição de que, embora eu acolha e aceite que a minha família seja assim, eu escolho fazer diferente porque isso não me convém mais, né? E eu suporto a culpa, né? Da impotência de não conseguir mudar as coisas e de aceitar que eu quero ser diferente e que está tudo certo. Com isso, gente, pela falta desse olhar interior, eu não construo um mundo interior que me sustente, que sustente as minhas decisões, que me dê a segurança de falar, eu não quero, e está tudo bem, e eu me banco, está tudo bem, eu tenho direito de não querer, e isso não me diminui em nada. Assim como o outro tem direito de também não querer, e está tudo bem. Então, é muito importante a gente começar esse processo de construção desse mundo interior, que se dá através das pequenas coisas que eu começo a treinar, que eu começo a escolher, porque tudo aquilo que eu quero fazer no grande, eu preciso começar no pequeno. Sentando, às vezes, numa comida, um à la carte que você vai pedir, e todo mundo pede tal coisa, e você fala assim, não, hoje eu vou pedir isso. Você nem sabe o que é. Você pode correr o risco de pedir um negócio horrível, mas você escolheu assumir o risco e fazer diferente, e dizer, não vou comer igual todo mundo, eu vou comer outra coisa. Gente, isso é um treino. Tudo que você pratica todos os dias, você se torna. À medida em que a gente treina essa construção, daqui a pouco eu já sou uma nova pessoa, através da repetição. Você não aprendeu a tomar decisões, e por isso, exercitar agora lhe gera medo e insegurança. Ou seja, essa consciência ancestral, né, essa consciência do que é certo, do que é errado, dos limites que já lhe foram impostos desde criança, já te direcionam, e acaba que o seu espectro de escolha, ele fica muito limitado. Com isso, você não treina escolher, você não treina refletir, mensurar riscos. Se eu for para cá, isso vai acontecer. Se eu for para cá, pode acontecer isso e isso. E aí, como o tempo inteiro eu, por não decidir, por não me posicionar, por não dizer não, pelo fato de eu não ter treinado o não, o limite, o que acontece? Os outros colocam esses limites e fazem as escolhas da minha vida. E aí, a hora que eu sou colocada à prova, a hora que eu tenho que escolher, eu entro em pânico, uma ansiedade, uma palpitação, uma culpa. Será que eu estou fazendo certo? Será que isso é o melhor? Ai, por que eu vou deixar fulano escolher? Vou procurar fulano para conversar? Por quê? Porque eu não treinei, porque eu não aprendi. E eu vou te falar uma coisa, se esse é o seu caso, você precisa começar agora. E eu vou te falar outra coisa, vai dar medo. Você vai ter muita dúvida.
Será que eu estou escolhendo certo? Você vai sentir culpa. Você vai querer procurar as pessoas para decidirem para você. Mas é preciso suportar essa angústia, esse medo, porque só assim você vai começar a se construir. E, por fim, não, tem mais duas aqui. Você aprendeu que o bom é ser boazinha e não autêntica. Nós aprendemos a corresponder às expectativas do outro e não a corresponder às nossas próprias expectativas. Nós aprendemos a ser o que o outro gostaria que nós fôssemos e não a ser quem nós queremos ser. E, por fim, você aprendeu a ser uma boa esposa, amiga, mulher. Você aprendeu que ser uma boa esposa, ser amiga, ser mulher, é atender às necessidades do outro em primeiro lugar. E agora, eu quero que vocês... Quem é que se identificou com esses aspectos que eu coloquei aqui? Escreve eu. Quem se identificou, gente, com esses pontos que denotam a dificuldade, né? Por que é tão difícil? Por que eu não consigo colocar limites para o outro? Quem se viu nessas situações que eu coloquei, escreve eu. A Sônia colocou eu, a Terezinha, a Márcia Brandão. Quem mais, gente, se identificou aqui? Coloquem aí eu, para eu saber. Está fazendo sentido, gente, para vocês? Está fazendo sentido? Giovanni colocou eu. Para quem está fazendo sentido? Quem que já viveu alguma situação, né, parecida com o que eu coloquei aqui, que eu acabei de apresentar aqui para vocês? Sim, está fazendo sentido. Ótimo, Márcia. Então, gente, seguindo aqui, vamos voltar aqui. Eu quero trazer para vocês a reflexão de que esse lugar servil, né, de deixar que comande a sua vida ou de responsabilizar o outro pelos seus resultados, te mantém na inocência. Quando você se mantém nesse lugar servil, né? O que é um lugar servil? É de deixar que o outro comande a sua vida e você só dizer sim, sim, sim. Ou de você, depois que vem o resultado, você culpar o outro como se você não tivesse participado de nada, né? É como se você não fizesse parte, como se você não estivesse ali. Te mantém na inocência. E o que é essa inocência? Te mantém nesse lugar de boazinha, de não tomar posse da própria vida. Só que isso não é só uma responsabilidade sua, é entender que você não foi ensinada a tomar posse da própria vida. E é por isso que a sua vida está assim. Crescer significa suportar a frustração da nossa impotência de fazer com que as coisas sejam como nós gostaríamos. É preciso suportar essa impotência. E isso é crescer. E é esse movimento que nós precisamos, que você precisa fazer a partir de agora. Porque agora você está aprendendo, né? O que está acontecendo com você? Né? Suportar a culpa de não agradar. Você não vai agradar a todos. Você nunca vai agradar a todos. E é preciso suportar essa culpa. E agora eu quero que vocês pensem, né? Por que eu preciso suportar essa culpa? Por que eu preciso de estar mexendo nesse assunto? Né? Por que eu preciso? Eu sei que o não é importante, tarará, mas por que eu preciso de
vencer esse comportamento? Por que eu preciso de mudar esse comportamento na minha vida? Você precisa mudar, tirar construir essa habilidade de dizer não, de se posicionar, porque ela te gera prejuízos. Ela te gera muitos prejuízos em relação a você e em relação ao outro, né? Ou seja, os outros decidem a sua vida e as suas prioridades. Não é você que está no controle, né? Quando você se mantém nesse comportamento de permissividade, os outros direcionam as suas prioridades, muitas vezes sem que você se dê conta, e com a sua própria participação, né? Você sente uma tremenda insegurança na hora de tomar suas decisões. Você sente uma incapacidade de cuidar da própria vida, aumentando o seu sentimento de baixa autoestima e de insegurança. Ou seja, a incapacidade de dizer não, ela retroalimenta a sua baixa autoestima, né? Você não diz não porque você sente insegura sobre os vínculos. Se eu dizer não, será que a pessoa vai me aceitar? Será que eu vou ser rejeitada? E aí você vai e fala assim, não, eu vou dizer sim, para não ser rejeitada. Na hora que você diz sim, você fala assim, por que eu fiz isso comigo? Por que eu não me priorizei? Eu não podia fazer isso. E aí o que acontece? Quando você olha para o que você está fazendo com você, aquilo aumenta o seu sentimento de baixa autoestima, o seu sentimento de incapacidade de cuidar da sua própria vida. Você sente que você é o primeiro sabotador da sua vida, e isso te dá uma sensação horrível, né? De boicote, né? Sentimento de culpa, aqui pus um R a mais, por não se colocar em primeiro lugar, não fazer a sua vida acontecer. Você é aquele tipo que ajuda as pessoas a fazerem a vida delas acontecerem e a sua mesmo não acontece? Qual é a comunicação que você manda para você quando você faz isso? Olha o seu diálogo interior, você vê os outros deslanchando, fluindo, passeando, e você ali ralando, muitas vezes sem ter menor sentido de você estar ali fazendo o que você está fazendo. Você sente-se sobrecarregada e isso te gera estresse. Sente-se traída por si mesma. Gente, isso é muito pesado. Ou seja, se manter neste comportamento, neste posicionamento, é altamente destrutivo em todos os sentidos. O seu diálogo interno, ele te destrói, te incapacita. Você faz muito mal para você mesma à medida em que você age assim. A Márcia está colocando verdade, verdade, tristeza. Sim, isso é fuga, a Sônia está colocando. É muito sério, né? E ainda, você se sente fraca por não conseguir sustentar os seus desejos. Se sente influenciável. E você fala assim, mas que droga, será que eu nunca vou conseguir ser prioridade? Será que eu nunca sou importante? E você, com isso, você vai perdendo o seu poder pessoal, porque você vai entregando o seu poder pessoal para o outro, entende? Você vai dando para o outro de bandeja e vai se desconectando da sua essência, da sua força. E depois, para você recuperar isso, você precisa fazer um trabalho que é exatamente isso que nós precisamos fazer. Um trabalho de reconexão, de resgate de nós mesmos. E muitas vezes de construção. Por quê? Porque não existe essa base.
ela não foi construída. E por isso é tão difícil esse caminho. Eu não estou dizendo, esse caminho, ele é possível e é simples de ser trilhado, mas ele não é fácil e ele demanda um investimento pessoal nosso, né? A Terezinha está falando, eu me sinto assim. Gente, tem um áudio ligado, aberto, a Maria Aparecida, fecha, por favor, o seu áudio, que a gente está te ouvindo daqui, por favor. Então, gente, você percebe a gravidade do negócio? Depois, em relação aos outros também, né? O outro, o seu sentimento em relação ao outro é de querer sempre mais importante, né? Você sente desrespeitada pelo outro, e isso lhe dá raiva do outro. Olha só, às vezes o outro só te pediu uma coisa, você que no automatismo, na impulsividade, foi lá e pegou, daí a pouco você está morrendo de raiva da pessoa, né? Sendo que foi você. A pessoa não tem nada com isso, é você. Você sente necessidade de se impor para compensar, e isso acaba resultando em agressividade. Você vai acumulando mágoa do outro, quando é você quem aceita. Então, você vai nutrindo sentimentos ruins dentro de você, por não saber fazer as suas escolhas. E você é sempre invalidada pelo outro, porque como você não se posiciona, como você nunca tem uma opinião, né? O outro vai decidindo, o outro vai ocupando os espaços. Gente, onde você não ocupa o seu espaço, pode ter certeza que alguém vai ocupar o seu. Então, você vai ficando cada vez mais exprimida e sem possibilidades. Por quê? Porque você não se posicionou, você não delimitou o seu território. Alguém vai ocupá-lo, com certeza, né? E, por fim, você se sente incompreendida pelo outro, né? E isso dá uma frustração gigantesca. Gente, quem se identificou nesta fala que eu trouxe? Escreve eu. Quem se identificou? Quem é que vive os prejuízos? Quem vive os prejuízos, né, de não saber se posicionar? Quem é que vive os prejuízos que eu descrevi agora? A Márcia está falando que vive. Quem mais, gente? Tem mais gente. Sônia, eu em alguns momentos. Quem mais, gente? Quem mais vive esses prejuízos na vida, que sofre com isso, que perde oportunidade, que tem um diálogo interior negativo, destrutivo, que conversa consigo mesmo, né? Se cobrando, às vezes faz coisa que não deveria. Quem, gente? Escreve eu. Então, a Márcia escreveu, a Terezinha, a Sônia. Alguém mais? Quem mais? Escreve aí. Quem compartilha alguma situação que viveu dentro daquilo que eu trouxe aqui para vocês? Alguém quer compartilhar alguma situação que vocês viveram? Não? Ninguém quer trazer? Então, vamos aqui continuar. Nós estamos já caminhando para um pouquinho a mais. Oi? Daniela, era para escrever ou era para falar? Quem está falando aqui? Aparecida? Márcia. Ô, Márcia, você quer... Aqui a Ana está falando, me cobro muito. Não, se você quiser compartilhar alguma situação que você vive, né, que você abre mão de você em prol do outro, né, eu acho que é válido para a gente compartilhar. Você quer compartilhar? Sim, é que eu vou falar do meu casamento, né? Agora, em dezembro do ano passado, eu me divorciei, mas eu vivi um casamento de 24 anos, onde eu me prejudiquei bastante, assim, em sentido emocional, por ser boazinha. Vou falar não. Mas e isso não aconteceu só no casamento. Também em outras situações.
igual eu coloquei ontem, né? No meu trabalho, eu não podia... A minha patroa, eu trabalho só fim de semana, eu sou cuidadora de idoso. E aí eu precisava ir numa reunião religiosa de 3 dias. E eu não tive a coragem, assim, de falar com ela, porque quando eu comecei a trabalhar, ela perguntou assim, você não vai precisar sair, né? Aí eu peguei, com medo de dizer não, peguei e disse, não, não vou precisar. Aí agora eu tô com medo, é mais um medo, assim, um medo de dizer assim, então eu vou precisar, né? Me desculpa, mas eu preciso ir. Sim. Então, assim, isso me faz sofrer bastante. E é pensar que, ou seja, quando você age dessa maneira, é como se o seu desejo é você não validar o seu desejo, e você valida só o desejo do outro. E o problema é que muitas vezes, gente, a gente vai enchendo o copo, ao invés de ir esvaziando através do diálogo, assim, olha, infelizmente surgiu uma situação, eu frequento tal lugar, e que eu vou precisar, avisando com antecedência, de me ausentar em tal e tal período. Eu posso oferecer, né, uma amiga que pode me cobrir, ou então para você providenciar nesses dias uma pessoa para ficar, porque eventualmente isso pode acontecer, né? Agora, quando você não dilui isso, o copo vai enchendo, até chegar ao ponto que você vai falar o seguinte, eu vou sair desse trabalho. E é isso, eu vou sair desse casamento, eu vou sair desse emprego, eu vou sair desse relacionamento. Por quê? Porque você não vai diluindo a tensão do relacionamento à medida em que as coisas vão acontecendo. Aí você vai deixando encher o tampo a ponto de, depois de um tempo, você ter que romper, porque você não dá conta, você está engasgada até aqui. E isso é muito ruim, porque muitas vezes situações que não precisavam ser rompidas acabam rompendo, por falta dessa habilidade, né, da comunicação. Mas eu agradeço, Márcia, você ter compartilhado conosco. Gente, uma coisa muito importante é entender que a maior parte, o que mais nos prejudica, né, o que prejudica as pessoas nessa dificuldade de dizer não, é o julgamento. É o que você pensa, né, sobre o outro, a forma como o outro vai te receber, a forma como o outro, o que o outro vai pensar de você. Será que você tem tão pouco valor que o outro vai te descartar por qualquer coisa? Entende? Eu quero pedir para, acho que a Maria Aparecida. Aparecida, fecha seu microfone, por favor. Estamos te ouvindo aqui. É quando você julga o outro, né? O que o outro vai pensar, né? Que você tem as suas atitudes. Se você passa o tempo todo julgando as pessoas, você não vai ter tempo para amá-las. E é esse julgamento que você faz, esse juízo de valor que você faz, que te gera medo, né? E te gera insegurança sobre quem você é ou quem você deve ser. As pessoas estão tão focadas em achar o que os outros estão fazendo de errado que as responsabilizam pelos seus sentimentos. E isso aprofunda o abismo. E isso, gente, é algo que é a chave da mudança. As pessoas estão tão focadas, né, em achar o que o outro vai pensar, o que o outro... E responsabilizar o outro pelo que elas estão sentindo. Eu estou com medo porque o outro vai me dispensar. Eu estou com medo porque do outro não querer mais estar comigo. Né? Quando você começa a responsabilizar o outro pelo medo que você sente, você tira de você
a responsabilidade pelo que você está sentindo. E uma coisa é muito importante entender, que o outro pode ser o estímulo para o seu sentimento, mas ele nunca é a causa. Entende? Vamos supor que você tem medo do outro te dispensar. Esse medo, né, é algo que existe dentro de você. O outro pode ser o quê? A pessoa que estimulou aquele sentimento. Pode ser o gatilho desse medo. Mas o medo é seu e está relacionado à construção da sua identidade. Então, a gente precisa de ter essa clareza muito grande, que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Não é o outro não faz nada conosco, entende? O outro é só o estímulo para que aquilo venha à tona. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que você esteja esperando uma amiga para almoçar. Marcou meio-dia. Se ela chega 13h e você estava ocupada, precisando de resolver um tanto de coisa no WhatsApp, você tem 1 hora para resolver as suas pendências. O fato dela chegar tarde é até um alívio para você. Você se sente tranquilo. Ai, graças a Deus se atrasou, que eu pus minha vida em dia. Você vai estar bem feliz. Agora, se você marca meio-dia e ela chega 13h e você não tem nada para fazer, você chegou pontualmente, você vai ficar com raiva, provavelmente, ficar chateada, porque ela chegou atrasada. Então, eu quero que você entenda com esse exemplo que não é a atitude dela que gerou o sentimento em você, mas são suas expectativas, os seus desejos, os seus interesses que fazem com que você tenha o sentimento que você tem. Então, com isso, eu quero trazer consciência de que o medo, a insegurança, né, o medo da rejeição, o medo de não perder o controle, isso tudo não é desencadeado pelo outro, mas é algo que eu tenho dentro de mim. E por isso me incomoda tanto. O outro é só o gatilho. Então, eu preciso de tratar isso em mim, porque independe do outro. É algo que é um sentimento que é meu. Daniela, você consegue colocar ela no mute? Clica no microfone dela e ativa o mudo. Vou fazer isso. Ótimo. Obrigada, Jaqueline. Pessoal, então, é muito importante a gente ter essa noção do nosso poder de mudar a nossa própria vida, né? Então, você não aprendeu a olhar para os seus sentimentos e as suas necessidades, e por isso não encontra razão suficiente para agir e pedir o bem da vida que necessita, né? Então, a dificuldade que as pessoas têm de falar, de posicionar, está diretamente relacionada à incapacidade ou à falta de treino de se observar, de identificar os seus próprios sentimentos e as suas necessidades. Quando você não sabe por que você está triste, por que você tem medo, né? Quando você não identifica, estou com medo, estou triste, você não consegue perceber qual necessidade sua não está sendo atendida. E é só quando você identifica qual necessidade você tem, o que você precisa que não está sendo atendido, é que você consegue posicionar, que você consegue pedir. Então, é importante esse caminho de olhar para você, de identificar e nomear o seu sentimento, para que você consiga perceber as suas necessidades, para que, então, você consiga pedir o bem da vida que faz sentido para você. E para a gente finalizar, né,
eu quero te provocar, né? Te perguntando o que você quer, o que você precisa, né? Não dizer com clareza o que você quer. Você precisa fazer o seu pedido. Você precisa falar o que você quer. Falar o que você quer e o que você não quer. Porque isso faz com que você seja coerente com as suas necessidades e comunique ao outro aquilo que você precisa. E isso começa, a hora que você tem clareza da sua necessidade, você consegue fazer o pedido, ainda que seja, eu não quero isso. Ah, não me peça isso. Eu não consigo te ajudar, né? E quando você não faz isso, o que acontece? Muitas vezes você joga indireta, você dá alfinetada, você não consegue falar com todas as palavras, mas você começa, de alguma forma, a cutucar o outro para que ele te dê esse retorno, para que ele perceba que tem alguma coisa errada aí. E eu quero trazer, gente, para vocês, para a gente finalizar, uma história muito interessante que está no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que ele traz a ideia, ele conta a história da mãe dele, quando era pequena, que eles eram muito, muito humildes, muito pobres, a mãe dele, e a irmã, sempre a mãe dele era muito pidona, e a irmã e a mãe falavam assim, olha, a gente não tem condição, não fica pedindo as coisas. E aí ela parou de pedir. Um dia, a irmã adoeceu e teve problema sério, fez uma cirurgia, e ela ganhou uma bolsinha da mãe, uma bolsinha linda. E a mãe dele, também pequena, ficou enlouquecida com a bolsinha e falou assim, eu quero uma bolsinha dessa, meu Deus, eu preciso de uma bolsinha dessa. E aí, ela inventou uma doença para tentar ganhar essa bolsinha. E aí a mãe levou no médico, em vários médicos, não conseguiam achar de onde que vinha uma dor que ela se queixava constantemente. E aí os médicos indicaram fazer uma cirurgia e ela sustentou aquilo até o fim. Feita a cirurgia, estava no hospital, não acharam nada e ela estava recuperando da cirurgia. E aí a mãe chega com a bolsinha, gente. E aí ela não cabe em si de tanta alegria, porque ela tinha conseguido o que ela mais desejava. E aí entra duas enfermeiras, uma põe o termômetro na boca dela e a outra vai fazer outra coisa, e a mãe fala para a filha, tipo, mostra a bolsinha. Aí na hora ela com o negócio na boca, ela mostrou a bolsinha para a enfermeira, para a segunda enfermeira, e aí ela falou assim, nossa, para mim, que bolsinha linda, obrigada. Pegou a bolsinha e saiu. E ela não conseguiu dizer, não, essa bolsinha não é para você. Gente, imagina a situação. Tudo que ela passou para ganhar a bolsinha. E ela perdeu a bolsinha no mesmo momento, praticamente, que ela ganhou, pela incapacidade de dizer não. Chocante essa história, não é, gente? E ela é uma história verdadeira. Então, o que eu quero é chamar a atenção de vocês que nós precisamos de estar atentas a nós mesmas para conseguirmos identificar o que necessitamos para sabermos pedir o bem da vida. Então, eu quero aqui finalizar, né, com o depoimento aqui da Aline, muito rapidinho, uma aluna também. Em relação ao curso em si, ao acompanhamento, eu achei extraordinário. Para mim, foi uma experiência ímpar. Eu nunca tinha feito nada igual. O conteúdo do curso, assim, foi completo. Espera aí que ela sumiu. Em relação ao curso em si, ao acompanhamento, eu achei extraordinário. Para mim, foi uma experiência ímpar. Eu nunca tinha feito nada igual. O conteúdo do curso, assim, foi completo.
foi bem abrangente. Até hoje eu lembro dos temas que foram tratados, assim, desde a compreensão das crenças limitantes, né? Do funcionamento dessas crenças que nos impedem de alcançar os nossos objetivos, honrar pai e mãe, como não procrastinar, saber dizer não, a importância da gratidão, como elaborar um plano de ação. Foram vários temas assim que eu me lembro. Teve muitos outros assim importantes, mas esses ficaram assim bem presentes em mim. Então foi extraordinário. Os exercícios também, exercícios diários. Eu também fazia no caderninho, no papel, mandava foto para a Dani. O acompanhamento era diário. E os exercícios assim foram muito profundos, foram bem marcantes. Cada exercício mexia com o meu eu interior de alguma forma. E eles representavam assim, era como se fosse um despertar para a mudança no mundo prático. Era da teoria à prática. E eu vi essa mudança no dia a dia, no decorrer do curso. E, além disso, assim, o curso ele é extremamente personalizado, extremamente individual. Eu lembro que na época eu abri meu coração para Dani, falei abri minha intimidade, né? Falei das minhas limitações, falei das minhas sombras, falei das minhas imperfeições, dos meus defeitos. E isso tudo foi fundamental para que o acompanhamento da Dani fosse direcionado para mim. E essa parte de expor a minha vida pessoal assim, foi muito tranquilo. Por quê? Porque a Daniela, ela é de um profissionalismo exemplar. Ela me passou confiança, me passou segurança. Assim, ó, eu me senti à vontade, me senti acolhida por ela. Muito lindo esse depoimento da Aline, uma aluna muito querida. Pessoal, então, olha só, eu quero convidar vocês, né, para... Espera aí que tem uma... Sim, aqui a Márcia Brandão colocando. Então, para a gente recapitular, né, o que nós vimos hoje, nós vimos que existe forças, né, forças da nossa própria consciência ancestral, que nos impõe, né, que nos pressiona para essa necessidade de corresponder às expectativas, de ser boazinha, de dizer sempre sim. Mas existe também uma consciência pessoal que nos diz que eu posso pertencer e ser diferente, e ser eu mesma. E quando a gente vê os prejuízos que o dizer não provoca na nossa vida, fica evidente a necessidade, né? O quanto nós precisamos tomar uma decisão de mudança, o quanto é urgente a mudança. Por quê? Porque dizer não me ajuda a construir quem eu sou. Ser autêntica é me construir enquanto eu. Quem eu sou é me conhecer. E não dá para passar pela vida sem viver a minha vida. Porque passar pela vida, vivendo a vida do outro, sendo o que o outro deseja, é perder a oportunidade de ter uma vida com propósito, uma vida com sentido. E é disso que nós estamos falando. Então, nós vimos que muito dessa postura está relacionada aos julgamentos que nós fazemos, né, do outro. O quanto nós responsabilizamos o outro por aquilo que nós sentimos. E é entender que essa responsabilidade, o sentimento, ele é meu. É como se eu estivesse tomando uma xícara de café
e alguém passasse por mim e esbarrasse. Ora, o outro esbarrou e eu entornei. Tudo bem, o outro esbarrou, mas o que cai da xícara é meu, é o que estava dentro dela. O que transborda é o que está dentro de nós. Não importa se o outro foi quem esbarrou, importa é o que está dentro dessa xícara. Isso sim é o que nos cabe. Então, esse medo, ele diz da nossa estrutura, ou da nossa falta de estrutura, na verdade, da nossa falta de construção dessa autoconfiança, dessa autoestima, dessa identidade. E é por isso que nós precisamos fazer esse trabalho de construção, de reconexão com a nossa potência, porque ela está aí. Todos nós temos a potência. E o nosso maior poder está exatamente em sermos nós mesmos. Quando a gente quer ser o outro, quer agradar o outro, a gente não tem força, porque a gente não tem luz. A minha luz está em ser eu. A minha luz acende quando eu me conecto comigo. E é isso que cada uma de nós, né? Cada uma de vocês, eu quero convidar vocês a entrar, se envolver nesse projeto, mergulhar nessa jornada de se reconectar consigo mesmos, né? Eu fiz isso em 2017 e eu vou te dizer, eu continuo fazendo isso, só que hoje, num nível melhor, com uma vida mais leve, né? Já num patamar diferente. Por quê? Porque eu venho construindo isso há algum tempo. Então, esse é um convite que eu quero fazer para vocês. E aí, gente, para a gente finalizar, eu quero convidar vocês a ir no meu Instagram, Mentora de Autoestima, né, como está aqui, Mentora de Autoestima, onde eu deixei este post. A necessidade de pertencer precisa encontrar limites no amor próprio. Ou seja, a minha necessidade de pertencer, ela não pode me destruir. Ela precisa encontrar o limite no amor próprio, no meu amor por mim mesmo, na minha conexão comigo, para que eu possa, primeiro, pôr limite para mim. Isso está bom, mas não me convém. Eu aceito a história, os valores do meu clã, mas isso não me convém mais e está tudo certo. Eu não deixo de pertencer por não concordar, por não ser exatamente como eles gostariam que eu fosse. E aí, eu quero que vocês vão lá, deixem uma mensagem, comente o que tocou vocês no estudo de hoje, na nossa aula de hoje, o que chamou a atenção de vocês. Deixem lá uma mensagenzinha para mim, que eu vou mandar para vocês um exercício específico para vocês já irem trabalhando tudo isso que nós estamos falando. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês comentassem por que valeu a pena estar aqui hoje. Quero que vocês comentem, 3 pessoas, pelo menos, falem por que valeu a pena estar aqui hoje. Quem quer falar? Quem quer comentar? O que fez sentido? O que tocou vocês? Por que valeu a pena? Vamos lá, pessoal. Ninguém quer falar nada? Todo mundo tímido? Então não valeu a pena estar aqui hoje? Ah, não, por favor. Fala aí para mim, por quê? Por que valeu a pena estar aqui? O que você aprendeu? Estou sem graça, estou sem resposta para essa pergunta. Porque o conhecimento nos faz crescer. A Márcia está colocando aqui. Quando a gente pergunta por que valeu a pena estar aqui, diz respeito do quanto fez sentido para você, do quanto
o que foi dito aqui te gerou reflexão, o quanto você foi capaz de conectar as questões, as reflexões colocadas com a sua vida, o quanto você refletiu sobre você, né, ao longo dessa aula, o quanto você se identificou com as situações que foram colocadas. É nesse sentido, entendeu? A Ana está falando, valeu muito o aprendizado, na verdade, o despertar. Muito bom, gente. E aí, agora, eu quero convidar vocês, né? A Terezinha está colocando, estou aprendendo a me conhecer melhor. Muito bom, Terezinha, Ana Rosa, Márcia, gratidão. Então, gente, o que eu quero convidar vocês é realmente de fazer esse mergulho dentro de vocês, aprenderem a se conhecer melhor, aprenderem a lidar com seus sentimentos, né, com as suas necessidades, reconhecer as suas necessidades, para que vocês consigam validá-las. E agora eu quero, quem topa abrir a janelinha para a gente bater uma foto? Quem topa? Vamos lá abrir essa janela para a gente bater uma foto? 1, 2 e... Ah lá, a Márcia já abriu. Quem mais? Ana Rosa, ainda não estou te vendo, não. Aí apareceu. Quem mais, pessoal? Vamos lá. Jaqueline. Quem mais? Quem mais? 1, 2 e... 1, 2 e... Vou tirar. 1, 2, sorrindo. Todo mundo sorrindo. Ótimo, gente. Gratidão. Amanhã a gente vai ter a nossa última aula, onde nós vamos aprender realmente, né, como fazer para colocarmos a mão na massa e fazermos essa virada. Então, um beijo grande para vocês e até amanhã. Espero todas vocês. E, vão lá no Instagram deixar o comentário. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.